Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da BG Advogados Associados, e hoje nós trataremos aí sobre a importância dos prazos para os recursos e os seus efeitos recursais. É meio óbvio, pelo menos para quem é do direito, que o advogado só vive do prazo. Portanto, a gente tem que saber qual a importância, né, do prazo no manejo dos recursos, né? E alguns dos efeitos interessantes, né, de um recurso em específico, né, que a gente vai tratar lá no final, e como a gente pode estar utilizando ele como forma de ganhar mais tempo para o seu cliente, né? Ou para, caso você seja cliente, né, como o seu advogado pode estar manejando eventual recurso para ganhar mais prazo para você. Tá? Vamos por partes. Para a gente falar de prazo, a gente tem que falar de um instituto que é chamado Instituto da Preclusão. Instituto da Preclusão, a gente já deve ter tratado em um outro vídeo, pelo menos. Instituto da Preclusão, ele serve para dar segurança jurídica ao procedimento. É a preclusão, né, que impede que o ato já consumido se repita, que o ato fora do tempo seja realizado e que as coisas, né, não sigam uma ordem, né, ou que elas fiquem indo e voltando, trazendo não só insegurança jurídica, como morosidade ao processo. Tá? Então, o instituto, para o caso específico, né, da preclusão, é o da subespécie preclusão temporal. Quer dizer o seguinte, a preclusão é a perda de uma faculdade processual. Né? Aí existe a preclusão consumativa, temporal, etc, lógica. Né? E a preclusão temporal é o seguinte, é a perda da faculdade processual, haja visto o decurso do tempo. Então, haverão prazos de recursos de 15 dias, de 5 dias, e passado esse prazo, né, acontece aquilo que a gente chama de preclusão temporal ou término do prazo. Não tem mais como aplicar determinado recurso, haja vista o transcurso da aplicação, transcurso do prazo, né, para aplicação, né, manejo daquele recurso. A via de regra, os recursos do processo civil seguem um prazo de 15 dias, aí, com exceção do embargo de declaração, que é de 5 dias, contrário da intimação. Né? O recurso de agravo de instrumento, ele praticamente não tem um efeito suspensivo ou interruptivo imediato, né? Devendo o relator que for apreciar a questão estar concedendo, né, em sede de tutela liminar. Já o recurso de apelação, salvo algumas matérias elencadas pelo próprio Código de Processo Civil, ele tem o condão, né, suspensivo, ou seja, ele de forma imediata suspende os efeitos da decisão, salvo algumas hipóteses previstas na lei processual. Né? E por último, nós temos aí o embargo de declaração, o qual não tem efeito suspensivo, como é o caso do recurso de apelação, porém, ele tem a característica de embargos infringentes ou com a possibilidade de reforma da própria decisão. Né? Geralmente, quem vai julgar o próprio recurso de embargos de declaração é o juiz que proferiu a decisão, né? Sanando vício, contradição, obscuridade, omissão, etc, né? Então, ele também aplica, né, aquilo que a gente chama de efeito regressivo. O próprio juiz vai estar fazendo a correção da sua própria decisão. E o que acontece quando a gente faz o manejo do recurso de embargo de declaração? O recurso de embargo de declaração, ele não suspende o processo, ele não suspende o prazo, mas ele o interrompe. Né? O que é interrupção do prazo? A partir do momento que o prazo é interrompido, ele não passa a contar de onde ele parou, ele recomeça. Então, vejamos o seguinte, você teve uma decisão interlocutória, que seja, né, determinando X, Y, Z, mas ela deixou de apreciar a questão de ordem A, B e C. Né? Logo, né, muito provavelmente essa decisão ela omissa quanto a alguns pontos. Você vai manejar, vamos supor, né, que passado 4 dias, no último dia, no 5º dia, você faça o manejo do recurso de agravo de instrumento, do recurso de embargo de declaração. Esse recurso de embargo de declaração, em tese, eu digo em teoria, porque geralmente não é seguido esse prazo, em teoria será julgado no prazo de 5 dias. Após o julgamento, o prazo para recorrer novamente dessa decisão, ele se recomeça. Então, veja, você teria 15 dias para apresentar recurso de agravo de instrumento ou recurso de apelação. Você apresentou recurso de embargo de declaração no 5º dia. Em tese, sobrariam outros 10 dias para te manejar os outros recursos. Porém, não é o caso. Né? A partir do momento que você maneja o recurso de embargo de declaração, né, ele sendo provido ou não, você vai aplicar aí a interrupção do prazo, recomeçando a partir dessa nova decisão proferida, né, independente do seu resultado.
e a partir dela você vai novamente ter os prazos de 5 dias para eventual recurso de embargo de declaração, ou eventuais novos 15 dias, né, como é o caso aqui a gente está trabalhando, aos 15 dias para estar aplicando o recurso de agravo de instrumento ou recurso de apelação. Né. Decisão interlocutória agravo de instrumento, se fosse uma sentença, apelação. Né. Lembrando que não é de toda decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Uma técnica, né, porém arriscada, muitas das vezes, ou por utilizatória, é utilizar, né, do recurso de embargo de declaração simplesmente para ganhar prazo. Né. E sabe-se lá por qual motivo você quer mais prazo, né, às vezes para proferir trabalhar melhor um recurso mais apropriado, como seria um agravo de instrumento ou apelação, você vai lá, faz o manejo do recurso de embargo de declaração, para quê? Para interromper o prazo e a partir do novo julgamento, né, que vai demorar um pouquinho, a partir do novo julgamento, você ter uma dilação de prazo. Né? O único problema é que se o juiz entender que os seus embargos de declaração são meramente protelatórios, ou seja, justamente para fazer isso que a gente está fazendo, ganhar tempo, ele pode lhe aplicar uma multa. Então, em linhas gerais, a importância do prazo no processo civil, no que tange a matéria recursal, é o mesmo para aquilo que é tratado de qualquer outra questão, né? Dentro do direito, né? Sobretudo processual. Passado o prazo, passado o tempo para a execução daquela determinada medida, você não tem mais a possibilidade de se valer daquela, vamos dizer assim, aquela saída processual, no caso presente nos recursos, de modo que percluiu, né, de forma temporal o seu direito, né, a sua faculdade processual. Então, também, por último, né, trabalhamos aí a questão do efeito de interrupção do prazo, que é aplicado ao embargo de declaração, de modo que você ganha um novo prazo a partir da sua interposição, ou melhor, da sua oposição. Né? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!